Muito boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Faria e estamos Muito boa tarde a todos. Estou reiniciando aqui, deu um problema. Estamos iniciando a sessão 6 do ciclo de lives Brasil, Reflexões e Análises Históricas, do Instituto de História da UFRJ. E hoje com o tema o impacto global da pandemia sobre a ciência, a história e a educação. Primeiramente, como nós sempre fazemos, nós vamos apresentar a nossa equipe, né, começando pela professora com quem eu divido a coordenação desse projeto de extensão, a professora Isabelle Mello. Boa tarde a todos. Como o Rodrigo já me apresentou, meu nome é Isabelle Mello, eu sou professora da área de História do Brasil, do Instituto de História da UFRJ. Coordeno junto com o professor Rodrigo Farias esse projeto de extensão. É um projeto que nós estamos desenvolvendo já há alguns meses, é um ciclo de lives, elas são independentes entre si, apresentam diferentes temas de grande interesse nesse momento. Os projetos de extensão são voltados para essa troca de saberes com a sociedade civil, com o público externo ao UFRJ. Então, todos são muito bem-vindos para participar, comentar, enviar perguntas durante as lives e acompanhar o nosso projeto. O nosso projeto também conta com a participação de discentes do Instituto de História, aqui representados pela Ana Clara Gonçalves e pela Júlia Ramos, nossas extensionistas, que trabalham em todas essas etapas, em todas as etapas desse projeto, desde o início. Então, agora eu queria apresentar para vocês as nossas extensionistas. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Clara, eu tenho 20 anos, sou graduanda do Instituto de História da UFRJ, estou no 6º período, também sou monitora de História da América Contemporânea com o Rodrigo. Quero agradecer mais uma vez por estar fazendo parte desse programa, mais uma semana de aprendizado, é um prazer enorme, e estamos prontos para a próxima que está vindo aí também. Então, muito obrigada, tenho certeza que vamos aprender muito hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Julia Ramos de Almeida, estou no 5º período da UFRJ, fazendo História. É com imenso prazer que eu participo desse projeto de extensão. Estou gostando muito, estou aprendendo muito e espero que vocês também estejam gostando bastante e adquirindo muito conhecimento. Bom, apresentada a equipe, né, vamos agora passar a parte que interessa, né, que é o nosso tema de hoje, e para o qual nós convidamos, né, o nosso colega do IH, professor também do PPGIS, né, do pós-graduação em História Social da UFRJ, o historiador, antropólogo e sociólogo, né, Cláudio Pinheiro. Olá, boa tarde, Cláudio. Rodrigo. Obrigado. Boa tarde, Isabelle, Ana Clara, Júlia. Rodrigo, muito obrigado pelo convite para participar dessa iniciativa de vocês, que é muito interesse para meu participar e, enfim, compartilhar com vocês alguns pensamentos a respeito desse tema que eu propus para hoje. Bom, eu agradeço muito novamente, Cláudio, em nome do IH e também do projeto, né, da equipe do projeto em particular. Nós já estamos aqui na nossa sessão 6, vamos até a 8ª, né, nas próximas semanas, e é sempre uma oportunidade de aprender também. E um prazer receber todos vocês aqui no nosso pequeno, grande evento, né? Então, te passo a palavra e a gente volta daqui a pouco, depois que você terminar, com nossas perguntas e respostas. Gostaria apenas de lembrar a audiência que nos vê que, ao fazer as perguntas, que nós vamos selecionando ao longo da transmissão, que vocês tentem ser objetivos, porque nós temos um limite de caracteres para exibir na tela, até 200 caracteres. Então, tentem ser o mais objetivos possível para que a gente possa depois fazer uma sessão de perguntas e respostas profícua. Bom, a palavra é sua, Cláudio.
Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Bom, quando surgiu o convite muito gentil de vocês para participar dessa iniciativa, eu estava... Oi? Não, Estou audível? Oi? Ok. Quando então quando veio esse convite, eu estava preparando, começando um curso no IH de graduação, que foi preparado com muito tempo, com muito carinho, a respeito de regimes temporais, chama Histórias do Tempo, o curso, né, que a gente agora retoma, em ambiente virtual, com o meu colega Vinícius Ferreira, que é um pós-doc associado ao PPGIS. E esse curso tem como objetivo fundamental refletir sobre regimes temporais não ocidentais, em especial africanos e asiáticos, ou seja, em que medida regimes de tempo implicam na escrita da história. Então, assim, o preparo desse curso, enfim, dessas atividades, veio acontecendo ao longo de 2019, e quando chegou nessa fase do início do semestre, que essa situação horrível da pandemia nos atingiu a todas e todos, enfim, eu também iniciava um projeto de investigação que era paralelo a esse curso sobre como é que diferentes grupos sociais estão impactados pelo acúmulo de tempo na formação de novos profissionais. Em especial, o meu interesse nesse projeto, que é dividido com colegas de outras universidades, é como que diferentes grupos sociais acumulam tempo e como isso impacta na produção científica. Então, assim, baseado nessa experiência, desse ponto de partida, é que eu me pensei em conversar hoje aqui com vocês a respeito desse tema aí do impacto da pandemia na formação de quadros científicos da educação superior. Eu acho que todo mundo, enfim, muita gente está familiarizado na história, na historiografia, com o fato de que existe um lugar comum sempre lembrado, um paradigma sobre o qual desde o século XIX, se acusava as sociedades periféricas, asiáticas e africanas, de maneira mais visível, da falta de história, da falta de passado, da falta de um apreço pelo passado, da falta de uma regularidade no registro histórico, enfim. Esse desafio de pensar o passado dessas sociedades animou muitos intelectuais por muito tempo, em especial intelectuais africanos, foram muito cativados por esse desafio, mas isso também, por outro lado, e a gente, no estudo história da África, por exemplo, está desde sempre pensando nesse desafio, mas tem um outro aspecto interessante que é pensar sobre o futuro dessas sociedades, né? Talvez seja uma parte menos conhecida desse debate, mas pesou sobre sociedades periféricas e ainda pesa uma reflexão sobre a inexistência de futuros, sobre a impossibilidade, a incapacidade de pensar futuros. Isso, por exemplo, teve consequências no debate sobre desenvolvimento econômico, sobre desenvolvimento de sociedades pós-coloniais, em África e em Ásia. Já nos anos 60, alguns filósofos africanos começaram a se dedicar de maneira muito mais consistente a responder essa pergunta: será que as sociedades africanas têm futuro? Se elas entendem o conceito de futuro, se elas consideram, entendem os conceitos associados ao devir, né, ao que vem, né? Se conseguem projetar, desenvolver projetos, se projetar aspectos no tempo, se conseguem planejar coisas no futuro. Então, esse aspecto sempre foi muito, muito central
do debate político e intelectual africano a partir dos anos 60, especialmente o final dos anos 60. Né? Tem um historiador queniano, filósofo, para ser bem mais preciso, queniano, John Mbiti, que é quem reinaugura essa conversa sobre o futuro dessas sociedades. Então, a minha intervenção de hoje está baseada nisso. Que futuro essas sociedades têm e que futuro a ciência tem a nível global, pensando regimes de tempo e o impacto que a pandemia tem nesse quadro da produção científica e da formação de pessoas a partir da universidade, que nos leva sempre a pensar qual o papel da universidade. Aqui numa linha de improviso, eu acho que eu vou tentar acender a minha luz do teto, porque está ficando escuro demais aqui a imagem. Só um segundo. Pronto, melhorou substantivamente. Desculpa aí. Bom, então, qual é a conjuntura? Né? Primeiro eu queria falar um pouco sobre essa conjuntura que a gente está vivendo. A gente, obviamente, todo mundo está ciente do que a gente passou, essas políticas de confinamento, a suspensão do tempo, esses primeiros impactos que a gente teve na vida social ligados à pandemia. Mas aí eu gostaria de ressaltar dois pontos assim, muito interessantes do ponto de vista de historiadoras e historiadores, né? Que são a percepção do tempo, as alterações na percepção do tempo e as alterações em regimes do tempo, ou seja, como que pessoas e instituições, né, indivíduos e a sociedade como um todo percebem o tempo e como que o ritmo e a duração se alteram diante das condições que a gente está vivendo. Tem uma espécie de percepção geral do inaudito, né? Aquilo que nunca foi visto, nunca aconteceu, né? Que é interessante, que tem a ver com as escalas do tempo e como a gente percebe escalas do tempo, que, em geral, as pessoas têm reportado tem sempre falado assim, não, mas isso que está acontecendo é inédito, não há precedente, nunca aconteceu, nunca vi isso na minha vida. Então, quando a gente ouve essas frases, em geral, parece anedótico, mas na verdade, bom, em primeiro lugar, não é inédito o que está se passando, né? A gente tem, não só historicamente, viveu outras epidemias, outras pandemias, com escalas, obviamente, algumas mais reduzidas e outras mais amplas, mas chama a atenção que a gente passe a medir o tempo social pelo tempo individual, pelo tempo dos ciclos de vida. Eu nunca vi isso na minha vida antes, então isso é inédito. Obviamente que isso é um aspecto que chama atenção para essa tentativa da leitura do mundo pela leitura de si, né? Pela leitura de aspectos individuais, mas também chama atenção para um desconhecimento nosso muito importante sobre a vida social fora dos centros, né? Então a gente, em geral, tem ouvido muito falar sobre a gripe espanhola como a forma de medir o tempo em relação a outras pandemias, as consequências disso, e a gripe espanhola aconteceu há exatos 100 anos, né? Mais ou menos 100 anos, então é óbvio que ninguém lembra disso na sua vida, né? Ou quase ninguém tenha vivido esse período. Entretanto, assim, por exemplo, na África e na Ásia, as pandemias e as epidemias de escalas assim, mais restritas são parte de um cotidiano, né? Por exemplo, em 2014, a gente teve na costa ocidental africana um surgimento de uma gripe, de um surto de ebola importante, que afetou muito a vida social na costa ocidental da África, suspensão de atividades e suspensão, enfim, da economia, provocou rupturas e tal. Mas outras de tifo, dengue, ou seja, esses eventos que promovem rupturas no tempo são muito drásticos para a nossa experiência como sociedade, mas eles também acabam promovendo rompimentos na nossa percepção sobre o tempo como pessoas, né? Então, se de um lado existe uma ordem epistemológica, para usar uma palavra que todo mundo está familiarizado hoje em dia, também ela provoca rupturas de um ponto de vista ontológico. Há muitos intelectuais trabalhando com epidemias há muito tempo, isso não começou agora, uma parte importante das ciências humanas que dialoga com a medicina
tem uma atenção específica para esse tipo de fenômeno, e o tempo é uma variável importante nessas reflexões, né? Como que as pandemias, as epidemias provocam fraturas na ordem temporal e provocam uma nova ordem ontológica, ou seja, como a gente passa a existir, passa a ser ou passa a se compreender a partir desse novo evento, assim, dessa nova circunstância, que é um evento que pode ter uma durabilidade mais ou menos maior, dependendo das circunstâncias da administração biológica desse fato, né, desse fato biológico. Então, de um lado, esses surtos de cólera, de tifo, de ebola, outros vírus ligados a SARS ou coisas semelhantes, têm promovido, assim, do ponto de vista histórico, consequências dramáticas, assim, a extinção de determinados grupos sociais, de vilas, de aldeias, de cidades, ou, como é o caso da África Ocidental com o ebola, em 2014, mas mais recentemente, em alguns lugares por onde o Covid tem incidido, tem afetado de forma muito definitiva a existência de gerações, né, de gerações mais velhas, né, nas nossas sociedades e nas sociedades ocidentais. Então, isso tem um impacto importante nos regimes de continuidade da vida social, e provoca algumas percepções diferenciadas naquilo que é uma noção expandida do presente, por exemplo, né? Para o qual, assim, desde um ponto de vista epistêmico, mas do ponto de vista dos indivíduos, dos seres, né, tem uma sobrevalência do presente, né, do agora, sobre o futuro e sobre o passado, entre outras enormes consequências. Aí fica uma pergunta que muitas pessoas têm feito, se isso vai inaugurar uma nova era, né, um novo momento, se isso vai ensejar novas formas de existência, novas formas de relação social, novas formas de produção econômica, e que, obviamente, convidaria a gente a pensar novas teorias sociais para explicar essas circunstâncias. Bom, enquanto essas perguntas, de um lado, algumas pessoas têm colocado essas perguntas, de outro lado, muita gente tem ressaltado que nada disso é novo. O que está acontecendo não é novidade, são, do ponto de vista da experiência social acumulada, da história social acumulada, também não é novidade desde o ponto de vista da governança temporal, né? Ou seja, existe tal coisa, né? Existe uma governança temporal, uma parte considerável do que a gente está vivendo tem a ver com a forma de governar o tempo, de administrar o tempo, do ponto de vista institucional, há uma percepção muito clara de intelectuais, de cientistas de diversos ramos, de que, na verdade, o que a gente está passando é por um momento de aceleração, né? Ou seja, o tipo de circunstância que a gente vive é da aceleração, da precipitação de eventos que a gente já vivia. Então, nada do que se passa agora é, de fato, exatamente uma novidade, mas um ritmo acelerado de coisas que já vinham acontecendo. Então, só para fazer um pequeno ponto assim, inicial a respeito desse impacto do que a gente viveu agora sobre regimes de tempo, sobre a nossa experiência do tempo. Pode parecer uma coisa assim desconectada do restante, eu vou tentar fazer conexões agora, mas durante esse tempo todo, tem sido a minha experiência, eu tenho certeza que de vários colegas, eu tenho sido procurado por orientandos, por alunos em geral, consultando sobre o que vai ser a carreira, como vão se desenvolver, quais as possibilidades que as pessoas têm agora de continuar as suas carreiras, de continuar desenvolvendo futuros que projetaram em algum momento da sua vida. Normal que é importante que a gente tenha essa, então, capacidade de projetar no devir, né? A gente planejar o futuro. E, claro, esses futuros são adaptáveis às circunstâncias ponderáveis ou imponderáveis que atingem a nossa vida. Evidentemente que isso que se passa agora é de um grau de imponderabilidade muito alto, de incerteza muito alta.
Então, como a gente lida com isso na recomposição de futuros possíveis para a nossa vida? Em especial, e aqui eu vou adiantar qual é a minha pergunta de hoje, e que tem a ver com esse curso que se iniciava e vai se retomar, e com esse projeto, qual é a nossa capacidade de projetar, considerando a fragilidade que alguns grupos sociais têm para acumular tempo, né, viver essa longa fase que se coloca, acumulando, podendo manter projetos e planos, né, de desenvolvimento de vida, de profissões, eu quero casar daqui a 5 anos, eu quero ter filhos um dia na vida, eu quero enfim, trabalhar numa empresa X, ou na universidade Y, eu quero fazer um mestrado, esse tipo de planos que são para 2, 3, 5, 8, 10, 15 anos, são importantes a gente desenvolver e manter, alimentar eles, né? Não só do ponto de vista assim, pragmático da vida, mas do ponto de vista da nossa capacidade de se engajar com o desenvolvimento na nossa trajetória. E como é que, bom, então, isso importa, como é que isso afeta as universidades e a ciência? Então, eu tenho essa pergunta e eu vou voltar agora a pensar um pouco sobre o que tem acontecido com as universidades e com a ciência diante do quadro que a gente está vivendo, posto isso que eu disse, dessa diferença de regimes temporais acontecendo. E, obviamente, que um detalhe, um dado fundamental é como afeta diferentemente centros e periferias, como afeta particularmente a formação de quadros científicos e universitários. Aquilo que em algumas línguas, no jargão dessa política científica, se chama da formação de capacidades científicas ou da formação de capacidades intelectuais. Bom, um dos impactos, entre os tantos efeitos e impactos que o quadro atual da pandemia tem, enfim, demonstrado internacionalmente, tá? Para universidades e para o campo científico, a capacidade restrita que a gente tinha de gestão de crises. A gente não imaginava crises nessas proporções e isso tem gerado diferentes efeitos, diferentes impactos. Um dos impactos importantes é o reconhecimento das desigualdades digitais, que reforça e se alimenta de desigualdades já existentes. Então, nesse sentido, a desigualdade digital, que também não é uma novidade, ela ganhou uma projeção muito maior e ela se retroalimenta de outros níveis da desigualdade, né? Desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de classe, diante da nossa capacidade de nos reengajarmos com a capacidade de projetar futuros, a nossa possibilidade de projetar futuros individuais ou coletivos. Qual vai ser o destino da universidade, qual vai ser o destino do instituto, qual vai ser o destino da minha vida, da minha carreira. É claro que isso gera impactos psicológicos severos. Isso também é outro aspecto assim, universal, né? Então, várias universidades no mundo inteiro têm reportado o mesmo tipo de circunstância, promovendo depressão, fadiga, burnout, enfim, todo esse tipo de circunstâncias. Aí, bom, entre as questões que isso também levanta, qual vai ser o impacto disso no mercado de ensino global? Ou seja, quem vai sobreviver melhor? Instituições privadas, instituições públicas? É bom mudar completamente para o ensino digital, o ensino à distância? Essas perguntas, essas questões têm sido objeto de debate internacional muito intenso, muito, assim, muito mesmo. A quantidade de instituições, não só de ensino, mas de fomento à formação de pessoas dedicadas a refletir sobre essas questões é enorme. O que nos coloca, assim, vamos dizer assim, em paridade com esse movimento? Primeiro que não há uma clareza sobre qual é o destino melhor a seguir. Ou seja, se
qual tipo de plataforma, se engajar completamente no ensino digital, qual é o tempo que a gente vai ser necessário para se adaptar a isso, quais são as plataformas melhores para o ensino, todas essas perguntas que nós estamos nos deparando aqui na universidade, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na UFRJ, são perguntas que estão na cabeça de vários intelectuais e várias intelectuais ao redor do mundo. O que as pessoas concordam? Que é bom para a manutenção, mover-se para as plataformas digitais é um inevitável diante das circunstâncias, que é bom para a manutenção de comunidades acadêmicas em situação de isolamento, que não é tão bom para a cognição, porque o ensino não tem a ver só com a transmissão de conteúdo, né? Afinal de contas, senão a gente estaria se engajando com algo que já foi denunciado nos anos 60 pelo Paulo Freire como um sistema de depósito de conteúdo para estudantes, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer a produção, a cognição demanda um processo de engajamento e de sociabilidade, então aprendizado demanda sociabilidade também, então o convívio é importante, e o impacto do que a gente vive nas formas de convívio também é um dado relevante. É péssimo para a construção de redes e para a construção de personalidades científicas, mudar completamente para esse ambiente virtual. E que outra unanimidade é que mudar para o ensino digital não é tão simples nem tão interessante, né? Ou seja, simplesmente se engajar com isso não é tão bom para a atividade fim, que é a cognição, né, para o aprendizado. O financiamento, isso tem tido impactos no financiamento da ciência e no papel das universidades no mundo inteiro. Assim, o papel das universidades, que já vinha sendo questionado nas circunstâncias que a gente vivia antes, continua a ser questionado qual é o nosso papel, qual é a relevância da universidade nesse contexto da pandemia e no que vem a seguir, sem mesmo que a gente tenha tanta clareza do que vem a seguir. E que, bom, isso também impacta as universidades de forma diferente, de acordo com diferentes modelos de universidade que existem no mundo. Existem modelos regionais, existem modelos locais, mas, enfim, só grosso modo, para a gente se localizar, a gente tem nas universidades públicas aqui no Brasil um modelo de construção de nação. A universidade tem esse mandato, essa função da construção da nação, de formação de quadros e de formação de um debate crítico sobre a própria nação. Isso não é um modelo universal. As universidades grandes, de excelência, famosas e tudo, são, muitas vezes, universidades só de pesquisa, com menos ênfase no ensino, menos ênfase na formação de quadros, ou são apenas universidades de certificação. Elas têm, vamos dizer assim, configurações diferentes, mesmo dentro das próprias universidades tem configurações diferentes, né? Então, esses diferentes modelos de universidade têm sido impactados de maneira diferente do que está se passando agora. Então, por exemplo, o debate se voltam ou não voltam às atividades presenciais na Europa é muito intenso. Agora, hoje à tarde, aconteceu um debate muito rico entre universidades britânicas, portuguesas e austríacas a respeito dessa circunstância, se volta ou não volta às atividades presenciais. O Ministério da Educação em Portugal tem sido muito enfático no debate do regresso das atividades presenciais. Isso tem, obviamente, gerado todo um diálogo sobre a pertinência disso e o impacto, vamos dizer assim, biológico, né, etiológico dessa decisão. Nos Estados Unidos, a gente tem, enfim, muitas pessoas têm como referência para universidades, isso também não tem sido tão simples. As universidades públicas têm se defrontado com um debate sobre o processo de fusão, né, fusão de universidades, que também não é uma novidade, isso vem acontecendo na Europa, vem acontecendo em outros lugares, são diferentes universidades formando um conglomerado maior. Isso, obviamente, gera uma série de consequências para a extinção de departamentos, relocação de pessoas e tudo mais. Tem sido alterados salários
de intelectuais, de professores, de cientistas e do staff das universidades, de acordo com, por exemplo, a localização dessas universidades, porque se o movimento para uma situação de confinamento se configura, assim, ou seja, se o movimento para plataformas online se concretiza, também isso significa que os custos de administração física das universidades devem diminuir e as pessoas vão passar mais tempo em casa. Então, considerando essas circunstâncias e a redução do financiamento, também tem reduzido bastante alguns salários. Nas universidades privadas, só para vocês terem um número na cabeça, assim, uma universidade grande como Johns Hopkins declarou que vai ter um prejuízo de 380 milhões de dólares entre esse ano e o próximo. Esse era o primeiro prejuízo estimado com a falta de estudantes presenciais no campus, porque muitas dessas universidades também recebem dinheiro dos alojamentos, enfim, da vida das pessoas, taxas de administração universitária, enfim. Isso tem tido impacto no cancelamento de contratos de intelectuais, de professores, cientistas e funcionários, tem ocasionado uma enxurrada de processos, tanto de estudantes contra as universidades, quanto das universidades contra o governo. Então, o cenário americano é muito, muito intenso nesse sentido aí. E, obviamente, que nas periferias, a Ásia e a África, isso tem gerado outro nível de impactos. Então, tem diferenças regionais, por exemplo, no caso africano, e tem diferenças entre universidades públicas e privadas, né, na capacidade de reagir a esse quadro e manter o horizonte no futuro e na formação de quadros, gerando capacidade produtiva para os países, né. Então, quando, por exemplo, a África do Sul tem reagido de forma muito mais rápida, especialmente as universidades privadas, aí, a Universidade de Wits, imediatamente comprou uma quantidade gigantesca de computadores, chips, para distribuir para os estudantes. Outras universidades não têm essa possibilidade de fundos tão disponíveis para, enfim, fazer frente a esse tipo de circunstância. Hoje eu falava com um colega que está na Zâmbia, e falou, bom, aqui com exceção dos concluintes, a universidade está funcionando em um regime muito restrito. A mesma coisa para a Índia, onde a mudança para ambientes digitais esbarrou na desigualdade digital de forma muito intensa. Os números, para o caso da Universidade da Índia, são muito grandes. Então, enfim, isso tem um impacto muito severo. E nos dois contextos, africano e asiático, há uma expectativa de que os equilíbrios de gênero aumentem fundamentalmente agora, em desfavor das mulheres. Ou seja, que o desequilíbrio de gênero se reforce, que haja uma expansão das universidades privadas, que haja uma fuga de talentos, tanto quanto seja possível absorver em outros contextos, que há uma incerteza sobre como garantir mecanismos e programas de cooperação que são muito importantes para a saúde de projetos científicos, enquanto você vê um aumento significativo do interesse por carreiras médicas, o que, por exemplo, no caso do continente africano, é muito relevante. Eu gostaria de convidar vocês a buscar, enfim, informações sobre só para citar um intelectual africano, o Thomas Kariuki, que é um médico muito importante, que reflete sobre a capacidade do continente africano de fazer frente a emergências médicas. O Thomas Kariuki tem feito estatísticas repetidas sobre a falta, o número de ausência per capita de médicos no continente. Então, obviamente que o interesse por uma formação em áreas médicas é importante no continente africano, por exemplo, mas isso tem outras consequências, assim, micro consequências, as quais, por exemplo, a gente vem debatendo muito aqui, para a economia política e para a economia das universidades, ou do aquele universo que gravita em torno das universidades. Por exemplo, como a gente vai... será que isso decreta o fim das fotocopiadoras, aqueles escritórios de fazer fotocópia? Será que... Qual é o impacto disso? Isso é um ponto que afeta até mais países desenvolvidos do que países em desenvolvimento. Qual é o impacto
da movimentação para atividades no ambiente doméstico na estrutura mobiliária, né, do imóveis, né? As universidades em muitas cidades detêm imóveis em lugares que acabaram ficando, vamos dizer assim, hipervalorizados pela especulação imobiliária e viraram objeto de cobiça do mercado imobiliário. Então, por exemplo, na Inglaterra ou na Holanda, universidades já haviam começado um movimento de mover para fora de centros urbanos muito valorizados e construir campos bem afastados. E isso tem tido um impacto não só na estrutura de concentração imobiliária de universidades ou de estruturas científicas, mas na economia urbana. Ou seja, os centros de grandes metrópoles se esvaziando da presença constante de pessoas também tem um impacto econômico nisso, né? Importante, né? Afeta a mobilidade urbana, que é uma agenda cara às cidades, é uma agenda cara aos discentes, né? Ou seja, as condições de mobilidade urbana para atender a sua formação, né, a sua trajetória, isso tem um impacto bem significativo nesse aspecto. E isso não é só uma questão que afeta universidades ou estruturas periféricas, né, estruturas universitárias periféricas, mas, em especial, do mundo do norte, né, não do sul global apenas, mas do norte. Afeta de forma muito enfática. Então, em muitos lugares, a sobrevivência das universidades tem sido dialogada. Qual é o futuro das universidades? Como é que a gente pode projetar o futuro dessas instituições, como, não só assim, do ponto de vista da saúde financeira, mas do impacto como atores sociais, né? A instituição como a universidade como uma atriz social e política nas sociedades. O que está acontecendo com o financiamento à ciência? Esse é um outro aspecto muito importante. Os coordenadores de pós-graduação no Brasil, a gente tem assim, debatido, se embatido com restrições que já vinham acontecendo de maneira muito alarmante na redução de bolsas de estudo, e isso é muito dramático, porque isso significa que ou pessoas não vão conseguir se dedicar exclusivamente à sua própria formação, ou vão ter que combinar isso com outros trabalhos, outros tipos de atividade de remuneração, ou mesmo vão ter que abandonar carreiras, e isso vai desde a iniciação científica até o doutorado ou pós-doutorado. As bolsas têm diferentes funções sociais, né? Tem diferentes impactos na sociedade. Então, o financiamento tem sido muito severamente afetado. Isso não é uma particularidade brasileira, e de diferentes maneiras. Eu queria falar um pouco sobre tudo como está acontecendo, o que tem acontecido na África, em relação o que os intelectuais africanos têm salientado, denunciado como aspectos, inflexões das agendas de financiamento. Eu acho bem importante, esse é um assunto sobre o qual eu tenho escrito já há um tempo, quem é que financia a formação de quadros e quem é que financia a formação de agendas, ou de agendas institucionais. Como se constrói o interesse por história moderna, para além das agendas de pesquisa, por exemplo. Como se construiu o interesse pela formação de quadros em história da África, por exemplo. Isso é um dado muito importante, né? Quem financiou, como se construiu essa capacidade de refletir, desde o ponto de vista econômico, né? As revistas, quem financia elas, quem financia bolsas de iniciação científica para estudantes, enfim. Então, é importante pensar nesses aspectos. Os cortes ao financiamento de projetos de pesquisa em excelência devem ser aqueles que vão sofrer mais. Por quê? Porque envolve um custo muito alto. A gestão de um projeto de excelência envolve muito, muito custo e envolve um risco muito alto. Em especial projetos, não apenas de ciências humanas, obviamente, mas de ciências das engenharias e da matemática. O custo de realização de um projeto é muito alto. Você demanda, tem a exigência, a demanda de uso de aparelhos, e muitas vezes
a mobilidade do pesquisador ou da pesquisadora para outros espaços, para uso de recursos materiais que são muito caros e muito escassos. Então, esses projetos devem ter um impacto, devem sofrer um impacto muito grande. A pesquisa aplicada tem sido priorizada em relação à pesquisa pura, e isso também é um ponto importante. Isso afeta não só aquilo que a gente... afeta as matemáticas, por exemplo, que tem um impacto direto naquilo que a gente convive hoje, que todo esse ambiente virtual tem a ver com isso, né? Com a gestão dessa vida matemática. E as ciências humanas e parte das ciências naturais têm sido mais ainda sacrificadas nessa restrição orçamentária internacional. E isso não é um movimento novo, novamente. Então, o que a pandemia tem feito é acelerar o ritmo desse acontecimento, dessas circunstâncias, né? Tem uma compressão temporal importante nesse aspecto. Mas tem um outro aspecto que é muito relevante, especialmente colegas africanos têm apontado, que é a moralização do financiamento à ciência, seja o financiamento público ou seja a filantropia privada. Tem um aumento considerável da presença de agendas ideológicas e, sobretudo, de agendas religiosas no financiamento à ciência. E quando eu digo isso, não tem a ver só com aquilo que nós já vínhamos observando, diagnosticando, debatendo nas ciências humanas, mas tem a ver também com outros campos científicos, das ciências naturais ou das ciências duras, serem bastante afetados por esse tipo de restrição. Do ponto de vista das agências e das agendas da filantropia dos países do Norte, há um debate muito forte a respeito de se eles se concentram todos os recursos na manutenção da capacidade científica produtiva local. Então, veja, um ponto que acompanha toda a trajetória do que a gente está falando esse movimento da nacionalização, da renacionalização de agendas políticas, né? O nacionalismo tem ganhado uma projeção importante. E o nacionalismo tem também ganhado uma projeção importante nas agendas de financiamento à ciência. Então, isso também oferece um impacto negativo muito intenso naquilo que é o financiamento a projetos de pesquisa colaborativos, por exemplo. Então, em alguns lugares se questiona se vale a pena ou se é o caso de continuar transferindo recursos para países em desenvolvimento ou simplesmente concentrar os recursos domesticamente. Isso é uma parte do aspecto, o dinheiro do norte fluindo para o sul. Outro aspecto é o dinheiro do sul fluindo para o norte, que não sei quantos de vocês têm ciência disso, mas a presença de estudantes de países periféricos do sul global em universidades do norte, às vezes sustenta, do ponto de vista financeiro, a existência dessas próprias universidades. A presença, por exemplo, de brasileiros ainda é muito intensa em Portugal, um dos contingentes mais importantes, numericamente falando, demograficamente falando, mas chineses, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, ou indianos, né, o sul da Ásia e a Ásia do Leste, tem um peso muito forte. Isso tem tido um impacto bem relevante. Eu não sei se vocês acompanharam, mas tem sido amplamente noticiado. Na batalha comercial entre China e Estados Unidos, uma das coisas que tem sido prejudicada é a presença de estudantes chineses nos Estados Unidos. Em algumas universidades grandes, chamadas Ivy League, né, aquelas universidades mais famosas, Stanford, Princeton, Harvard, o contingente de pessoas da Ásia do Sul ou da Ásia do Leste é mais do que 10%. Em alguns casos, 20% do alunado dessas universidades é presencial. Tem sido da Ásia do Leste ou da Ásia do Sudeste. Não poder, por conta da pandemia, que a mobilidade se restringe, oferece um impacto muito pesado na folha de financiamento dessas universidades. Isso tem acontecido. Então, por um lado, você tem tido, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, processos de estudantes contra universidades porque não estão tendo privadas, porque não estão tendo aquele serviço que contrataram, né, que são aulas presenciais. Se você vai mudar para um ambiente virtual, você não tem a experiência
de viver naquela universidade e a experiência de viver na cidade, né? Quando você vai estudar numa universidade em Paris, você tem a experiência da cidade. Quando você vai estudar em Londres, você tem a experiência da cidade, e assim por diante. Então, alguém que se dedica, pensa na sua trajetória nesse sentido, também pensa na experiência, uma experiência de vida, que acrescenta muito a sua densidade como cientista, como intelectual. Você se vê privado disso também tem um impacto importante nas trajetórias, nas capacidades que você tem de estabelecer redes de diálogo e tal. Ih, está acabando meu tempo aqui, o Rodrigo me sinaliza. Então, bom, agora, como é que isso afeta regimes temporais? Eu só vou voltar para isso para fechar, então. Como é que isso afeta regimes temporais, que era aquilo que eu comecei falando lá em cima? Como é que isso afeta a nossa capacidade de pensar o tempo, de viver o tempo, de experimentar o tempo, mas de nos relacionar mesmo com isso, né? Então, a gente se debateu na universidade em relação, por exemplo, à volta ao ensino a presencial ou online das atividades de ensino, em relação, por exemplo, um dos aspectos foi a suspensão do tempo, né? A gente viu que a universidade acumulou muito tempo, né? Nesse momento, nesse episódio da pandemia. Como assim acumulou muito tempo? Bom, pessoas não se formaram, pessoas no tempo que planejavam ou deviam, não tiveram seu diploma, não conseguiram entrar para o mercado de trabalho, alguns já tinham negociado, eu vou dar aula aqui, eu vou, enfim, trabalhar na empresa tal, enfim, eu vou me mudar de cidade. Vários estudantes que a gente tem no próprio IH, né, após a formação, não, vou para Minas, né, isso tudo foi ficando em suspenso, por isso, né. Do ponto de vista da universidade também, a gente acumulou semestres, né? A gente está acumulando tempo. E isso, obviamente, aumenta os custos de administração. Isso tem impactos na forma de ocupação dos alojamentos, por exemplo. Enfim, esse evento precipitador, acelerador, também tem impactado de forma diferente a agência do tempo dentro da universidade. Isso tem gerado a superposição de semestres, que é uma coisa que a gente tinha uma certa familiaridade, e explica novamente uma certa reação de alguns colegas pelo mundo afora e no Brasil também, em relação a gente ler o que se passa agora como uma greve, né? Não, o que está passando é como a gente acumulou o tempo que acumularia durante uma greve, depois a gente faz uma reposição e retoma o tempo. Então, eu só queria convidar a gente a pensar um pouco nesses termos, assim, se a gente pode repor o tempo, se a gente pode... Quais as consequências do acúmulo do tempo e quais as interferências dessas circunstâncias do acúmulo do tempo para diferentes classes sociais e diferentes identidades. Como eu mencionei, no caso asiático, há uma expectativa de que o desequilíbrio de gênero vai afetar mais ainda a presença de mulheres na ciência e nas universidades. E no caso brasileiro, raça é um elemento, marcadores de raça é um elemento muito forte, né? A gente tem observado que o trabalho feito ao longo de décadas, a entrada massiva de classes sociais mais baixas, ou de negros e negras na universidade, que mudou positivamente, tão fortemente a cara da nossa universidade, agora isso tem o momento atual fragiliza a presença dessas. Quais mecanismos a gente pode desenvolver para garantir a manutenção dessa conquista e pensar em projetos de futuro, né, em relação a esses grupos sociais. Só para terminar, portanto, então, se a gente veio promovendo ao longo dos anos 2000, né, a partir dos anos 2000, de maneira muito mais clara, um novo engajamento com a projeção de futuros, né, a capacidade que nós tínhamos como instituições e como pessoas de projetar futuros, a gente começou a poder pensar em futuros, e isso agora começa a ser solapado, né, a gente começa a ter a nossa capacidade de pensar, de projetar diminuída. Como é que a gente... e isso levou muitos, eu ouvi de muitos estudantes em diferentes momentos da sua formação, eu vou ter que
aceitar determinados destinos, eu vou ter que abandonar o meu futuro imaginado de virar um professor ou uma professora universitária, ou de virar um cientista, e vou ter que fazer outra carreira, que não era o que eu gostaria. Isso, no caso africano, de universidades na África, tem sido muito corriqueiro, essa observação, mas também aqui. Como a gente retoma a capacidade de pensar futuros e rompe com uma expectativa de que a gente abrace destinos, né? Destinos de classe, destinos de gênero, destinos de raça. Como a gente como a universidade, ou a gente pode ajudar a imaginar, ganhar uma envergadura na reflexão sobre futuros. Isso eu acho que é um dos pontos assim, importantes dessa agenda nova. Eu vou parar por aqui, a gente talvez tenha um pouquinho mais de tempo para um debate. Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Bom, agora a gente passa oficialmente para o bloco de perguntas e respostas, tanto com perguntas das pessoas, né, do público que nos assiste, como também algumas que nós mesmos formulamos aqui enquanto a gente ouvia o Cláudio falar. Então, eu vou passar a palavra para a nossa leitora oficial de hoje, né, a Ana Clara, e a gente vai projetar, quando ela for ler, a gente vai projetar a pergunta na tela. Então, manda ver, Ana. Primeira pergunta do Rodrigo. Por que as universidades públicas levaram mais tempo para propor ensino remoto, enquanto as privadas, aparentemente, reagiram muito mais rápido? Tem diferença de qualidade entre as adaptações? Tem a diferença da natureza das instituições, Rodrigo. Assim, como eu mencionei lá atrás, né, a universidade pública, a nossa tradição é colegiada. E essa é uma tradição que tem que ser respeitada. Muitas vezes, a minha opinião pessoal, ou a sua, pode ser que não seja aquela que vai ser tomada, mas é uma opinião que foi tomada de forma colegial. E isso é o que importa muito, o processo, como se constroem ideias na universidade. A gente, nas universidades públicas, de novo, como para mencionar, não é uma particularidade brasileira, enfrenta a desigualdade digital como um dado estruturante da nossa existência, e a universidade tem respondido a isso de maneira muito efetiva, tanto debatendo as circunstâncias como procurando soluções para isso, né? Também a gente vive um ambiente muito mais carente do ponto de vista da estrutura. Então, por exemplo, acho que muitas pessoas sabem o que é a rede EduRoam, né? EduRoam, que é uma rede internacional de Wi-Fi entre universidades e instituições científicas, que tem sinal aberto para quem é filiado, para quem é cadastrado, ou cadastrada, a ter acesso à internet. Pois bem, se você entra na página brasileira da EduRoam, a nossa rede no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem muitos poucos pontos de acesso em comparação com outras cidades, São Paulo mesmo, né? A discrepância é muito alta, o que significa que as periferias da cidade do Rio de Janeiro são particularmente vazias de acesso a essa rede de forma pública. Qual é a vantagem, por exemplo, de acesso a essa rede? Ter acesso a repositórios de periódicos, de livros. Então esses aspectos influenciam bastante a forma como a gente pode reagir. Mas, para ser bem objetivo, tem a ver com a nossa circunstância, né? Uma universidade de construção de capacidades nacional, uma universidade de construção nacional, né? Ela tem um desafio de outra envergadura, né? A comunidade da FRJ é muito grande, né? Eu tenho um amigo, um colega em Guadalajara, a universidade dele tem 250 mil estudantes. Eles estão se enfrentando com o mesmo tipo de problema que a gente está tendo com uma universidade como a nossa, com 70 mil estudantes, um corpo que deve gerar em torno de 75 mil profissionais e discentes e pessoal da administração. Então, isso nos impõe tarefas de uma envergadura diferente de uma universidade privada que funciona de maneira mais ágil, até em termos de administração orçamentária, né? Uhum.
Lucas. Eu Com leio... essa pergunta do Lucas Oliveira. Eu leio, desculpa, demora. É possível dizer que as sociedades europeias buscam conhecimento no futuro para resolver as questões do presente, na inovação e invenção, mas em África as respostas para o presente vêm dos antepassados? Acho que nos dois casos, Lucas, vem dos antepassados, né? Não só tomando a história com aquele sentido pedagógico, né, do acúmulo social, mas, enfim, o meu convite era exatamente esse, e desse curso que eu começava e recomeço agora com o colega lá, o Vinícius. A África pensa o futuro, pensa de forma muito forte o futuro, né? A geração dos anos 60 toda, na África, de intelectuais, homens e mulheres, está muito dedicada a pensar o futuro. Então, não há uma divisão assim, não há de fato também uma divisão entre tempo cíclico e tempo linear, isso não se coloca. O debate africano sobre o tempo não autoriza uma compreensão dessa natureza. Então, eu acho que é muito oportuno que a gente observe sociedades africanas e a matriz africana que nos habita, socialmente falando, como uma matriz que pensa o futuro. Não só assim no cotidiano das ações, assim como a gente se dedica a refletir sobre o devir, a imaginar qual vai ser o meu futuro, não é só essa coisa, vamos dizer assim, mais da adivinhação, não é isso que eu estou querendo dizer, não, é assim, como a gente projeta mesmo, né, como a gente planeja o futuro, né? Gerações e gerações de africanos da diáspora se dedicaram a pensar isso, né? Obrigada pela resposta, professor. Essa pergunta é minha agora. A Índia tem sido um dos países que estão pesquisando a vacina para o coronavírus. Como isso influencia na forma que o país é visto no cenário internacional? Ana Clara, boa pergunta e difícil a resposta, porque a Índia tem um cenário político muito semelhante ao nosso. Há 2 dias eu conversava com colegas de lá por online, em relação, de novo, a esse aspecto de como tem sido o impacto das circunstâncias atuais nas universidades. E o quadro político é semelhante, eles têm uma capacidade muito alta em medicina, como nós temos, mas a Índia tem realmente um histórico importante na indústria de fármacos, e na indústria, enfim, e na pesquisa médica. Há uma expectativa de que eles lancem uma proposta de vacina, vou colocar dessa forma, porque acho que é a forma mais correta, eu estava buscando as palavras na cabeça, em agosto. Mas não que, de fato, a vacina esteja pronta, mas que isso tem a ver com a data nacional da independência indiana, 15 de agosto. Então, já tem uma data declarada pelo Ministério e pelo primeiro-ministro para que essa vacina seja, vamos dizer assim, apresentada ao público. Então, tem uma pesquisa, assim, muito intensa, mas isso não está livre, como eu mencionei, de fatores ideológicos e políticos na agenda de financiamento à ciência. Então, de fato, é interessante observar que, tanto quanto em outros contextos, assim, veja, eu não vou responder do ponto de vista médico, não é minha competência, apenas pensando nessa coisa das temporalidades políticas, na governança temporal, né? Então, a Índia tem realmente se dedicado bem a isso, mas não apenas do ponto de vista médico, né? Obrigada pela resposta, professor. Obrigado. A pergunta da Isabela agora. Na sua opinião, o ensino remoto deve permanecer nas universidades brasileiras após o fim da pandemia? Como o ensino remoto pode promover a interlocução de agendas universitárias? Bom, obrigado, Isabelle e Ana Clara. Olha, assim, efetivamente, se deve como deverá, como se eu imagino isso, o que todos os especialistas têm falado e as universidades em outros lugares têm apontado, não só universidades isoladamente, né, mas redes, corpos de debates entre universidades, é que, de fato, já há uma movimentação para o ensino digital há bastante tempo. Existe por exemplo, só para citar, uma rede de universidades do Commonwealth, né,
aquela rede que sobrevive do fim do Império Britânico e que organiza assim, uma parte importante das universidades de fala inglesa no mundo. Então, é uma rede de basicamente 2.000 universidades, né? Eles já faziam, como rede, como instituição, um movimento para a atividade online de maneira consistente há mais de uma década, desde os anos 2000, princípio dos anos 2000. Então, há a expectativa de que há um mercado aí, e esse é um ponto bem importante que impacta, sobretudo, as universidades na periferia. Há uma expectativa de que as universidades que certificam, né, essas que dão um diploma com um nome importante, um nome pesado, vão tentar entrar num mercado de ensino digital em países periféricos, já que a mobilidade física dos estudantes vai estar restrita. Então, já que em aliança ao fato de que não se pode viajar e ficar mais em determinados países, além disso, tem um mercado a conquistar aí, de recursos para a formação de quadros sem que as pessoas se movam. Então, esse é um ponto importante, outra vez. E a combinação entre, vamos dizer assim, a transferência de agendas do ensino em áreas diferentes, né, para países periféricos que não têm nenhuma ancoragem, nenhuma relação com culturas ou com sociedades locais, né? Esse é um ponto importante. Dá para antecipar, isso tem acontecido em vários lugares, a contratação de professores locais ali que restringe a possibilidade desse fato, né? Mas, de fato, isso é uma possibilidade que tem sido uma possibilidade com, vamos dizer assim, consequências não tão positivas, né, danosas, nesse mercado de ensino, né? MBAs de instituições norte-americanas ou europeias entrando com uma força muito grande no mercado, consequências importantes para desmobilização ou a erosão de estruturas universitárias locais, né? Obrigada pela resposta mais uma vez, professor. Agora a pergunta do Ismael Cordeiro. Professor, poderia desenvolver o conceito de regime temporal? Uhum. Então, Ismael, as sociedades diferentes experimentam o tempo de diferentes maneiras, né? Não só, ou seja, convivem com o tempo de maneira diferente, mas armazenam o tempo diferente, pensam memórias sociais de forma diferente. Não é só que tem um conceito diferente de passado, mas tem uma relação diferente com o passado. Uma pergunta anterior aí do Lucas enunciava um pouco isso aí, né? Como a gente lida com, por exemplo, com conceitos de ancestralidade, que são conceitos caros às sociedades africanas e da diáspora, sobretudo sociedades da África Ocidental, né? Tem uma relação bem peculiar, bem forte, bem relevante com esse conceito. Isso não é um conceito que afeta só a cultura, mas a vida política das universidades, das sociedades. Então, nesse sentido, a relação com diferentes aspectos do tempo se impacta de matrizes culturais, relaciona de matrizes culturais de maneira muito, muito intensa, né? Isso já é um objeto de pesquisa antigo, não é uma novidade, não. Acompanhou parte da antropologia realizada em África ao longo do século XX, foi revista por intelectuais africanos também ao longo do século XX, antropólogos africanos, mas em especial pela filosofia, né? A filosofia africana. A filosofia africana usou esse tema de maneiras diferentes. Então, por exemplo, esse senhor que eu mencionava, esse filósofo recentemente falecido, infelizmente, ano passado, John Beattie, que é um filósofo cristão queniano, né? Ele começou a pesquisa a partir da existência de palavras que se relacionavam ao futuro em diferentes línguas africanas, em diferentes troncos linguísticos africanos. Então, a partir da constatação da existência de determinados conceitos de futuro em determinadas línguas, ele achava que era possível derivar daí
a relação que sociedades ou grupos sociais tinham com o tempo e com o futuro, de maneira particular. O interesse dele era maior sobre o futuro. Se, portanto, tinham capacidade de pensar o futuro. E ele foi muito veemente em dizer, não, muitas línguas africanas não têm o conceito de futuro, logo nós não temos a ideia de futuro disponível, o que foi revisto, obviamente, por outros intelectuais africanos. Eu vou só para citar um intelectual importante, o Souleymane Bachir, que é um filósofo, também filósofo senegalês, muito importante, professor da Universidade de Colômbia, em Nova York, revisitou, entre tantos outros, revisitou esse debate, dizendo, não, está equivocada a questão, está mal colocada, porque, no limite, isso influencia a capacidade de países africanos de imaginar o devir em projetos políticos, né? Então, projetos econômicos. Como você vai desenvolver um projeto econômico de 50 anos? Né? A construção e desenvolvimento de cidades, de capacidade produtiva. Então, pensar regimes temporais, Ismael, tem a ver com esses aspectos. Agora vamos à última pergunta, que é da Júlia. A pandemia ganhou uma ampla divulgação depois que chegou ao continente europeu. Você acha que se ele tivesse ficado apenas nos continentes periféricos, haveria uma diferença na mídia internacional? Talvez, Júlia, mas veja, não sei se a China é exatamente mais periférica hoje em dia, no ponto de vista mesmo da atenção da mídia, né? E houve uma cobertura bastante relevante da pandemia quando ela surge. É claro que talvez você esteja contando que quanto mais se pesquisa sobre os regimes biológicos, né, os regimes da doença, mais a gente percebe que há momentos assim iniciais, vamos dizer assim, momentos zero do surgimento do vírus que estão sendo retroagidos no tempo. Essa era a palavra que eu buscava. Então, significa que cientistas têm encontrado traços do vírus em outros países fora da China muito antes do surgimento dos primeiros surtos, ainda em 2019. E esse é um objeto de disputa muito interessante, assim, do ponto de vista importante, né? Não dizer de onde foi que procurar outras origens para o surgimento dos vírus, né? Obviamente que todo mundo deve estar acompanhando e tem saído muita coisa recentemente a respeito disso, né? Sobre a chamada gripe espanhola, que foi de verdade o vírus, segundo dizem os especialistas, iniciou no Kansas, nos Estados Unidos, né? Enfim, então, esse regime de nacionalização, ou a acusação de nacionalismo, na nacionalização do vírus, é um negócio que implica políticas bem relevantes. Então, enfim, não creio que faltou cobertura para isso. Talvez na imprensa brasileira, não na imprensa mesmo europeia, ou mesmo mundial. Houve uma cobertura forte. Na África, eu posso dizer uma coisa. Por exemplo, na África, a presença, a intimidade com a mídia e com notícias sobre a China é muito alta. Tá? Há poucos dias atrás saiu, por exemplo, a notícia de que hoje a China é o maior financiador de bolsistas na África, mais do que qualquer outro país ocidental. Isso muda a característica da formação de quadros científicos e intelectuais no continente africano, por exemplo. Então, por aí você pode imaginar que a presença de notícias sobre a China é muito corriqueira. Eu tenho um colega, Lloyd Amorra, que é o chefe é o diretor do Instituto de Estudos Asiáticos na Universidade de Accra, Gana, que tem escrito sobre China há muito tempo. Então, assim, Gana, África, na verdade, mas Gana em particular, está muito familiarizada com a mídia chinesa, com a circulação de notícias. É que, veja, em geral, a gente pressupõe uma circulação de notícias pelo norte, entre os pontos no sul, né, ou nas periferias. Mas é verdade que uma circulação muito intensa de mercadorias, de pessoas, de ideias, de doenças, inclusive,
entre as periferias há muito tempo. Você pode ler vários trabalhos, mas entre eles aqui o que vem na minha cabeça mais rápido do Roquinaldo Ferreira sobre o comércio de panos, tecidos e outros gêneros comerciais entre Índia e partes da África, desde o período colonial português, de maneira muito forte, que chegando aqui ao Brasil. Então, a circulação de ideias e notícias entre esses espaços é muito intensa. Não sei, me parece que houve uma cobertura. Eu acho que e aí o que os cientistas apontam é que talvez não tenha havido certamente não houve uma resposta à altura da denúncia do que se esperava que acontecesse, que de fato se ocorreu, né? Agora vamos à última pergunta, que é do Lucas Souza. Professor, como você acredita que essa fratura da pandemia pode impactar nas exigências de qualificação para professores universitários? Poxa, Lucas, essa é uma pergunta tão importante quanto difícil de prever. Esse é um cenário em aberto. Muito do que está se passando e do que a gente está vivendo, do ponto de vista da formação de quadros científicos e intelectuais, e de como a universidade vai reagir em cada lugar, é um quadro em aberto ainda. Mesmo aquelas instituições mais tradicionais e mais, assim, entre aspas, sólidas, assim, ou públicas ou privadas, estão sendo unânimes em dizer que a gente vai viver por agora 1 ano de experimentações online. E essa coisa de que medida, que plataformas funcionam, que técnicas funcionam, desde o ponto de vista da cognição, o que funciona melhor, como as pessoas aprendem melhor, como você passa melhor os conteúdos e tudo mais. Claro, isso vai reforçar outros níveis da desigualdade, porque essas plataformas, aplicativos, softwares, etc., são pagos, então tem uma recomodificação, né, uma commodity agora importante, que é esse mundo digital oferecendo acesso global. Há também um diagnóstico de que você, enfim, aquilo que parece inicialmente uma panaceia, você pode assistir curso agora que estão sendo oferecidos por universidades que você não teria chance de visitar na sua vida, e isso é, de fato, um negócio interessante. Por outro lado, como eu mencionei, há de se esperar que também por essa mesma estrada corra mecanismos de produção de desigualdade, imposição de, por exemplo, agendas intelectuais do Norte sobre o Sul. Deve haver essa circunstância. A formação de quadros, é difícil, Lucas, imaginar de agora a extensão do que se passará. Mas é possível observar que, vão haver impactos. Vai haver impactos e que, assim, é preciso estar atento a que desenvolvimentos vão acontecendo, para e passo. Eu observaria bastante as inflexões dos fluxos de financiamento, isso é um dado bem importante, sobretudo quem está em formação está preocupado com isso, está preocupada com isso, e isso não é uma coisa pequena. Se eu tenho bolsa, se eu posso seguir... Veja, um dos debates que eu assistia ontem era de colegas africanos falando sobre o empobrecimento da classe média, né, tradicional, restringindo a mobilidade estudantil no mundo. Então, se a classe média sempre confiou que, na ausência de mecanismos públicos de financiamento à formação de novos quadros, eu resolvo aqui em casa mesmo, porque eu tenho meus recursos e paciência, então eu vou desembolsar na formação da minha filha, do meu filho, que quer estudar na Europa ou nos Estados Unidos, o empobrecimento da classe média no mundo inteiro, especialmente nas periferias, vai restringir bastante esse tipo de empreitada. Então, isso impacta a universidade também no Norte, não é uma questão só que nos afeta aqui. Só para, então, ilustrar como isso é um cenário em aberto, um cenário difícil de prever o que vai acontecer. Eu acho que, observando o que as pessoas têm dito, a gente vai ter 1 ano agora aí de experiências intensas, de aceleração da desigualdade na área de ensino e pesquisa muito intensa. Por exemplo, você pode imaginar
que o ensino à distância vai sofrer, mas vai se adaptar aqui e ali, vai se equilibrar aqui e ali, mas e a pesquisa à distância? Como é que ela faz? Nas áreas de ciências humanas, a gente precisa confiar na digitalização de repositórios, por exemplo. A antropologia tem feito muito debate sobre etnografia virtual, etnografia em espaço digital, né? Que não é simplesmente ficar ligando a câmera e observando como as pessoas vivem. Tem outras implicações e tem implicações éticas muito importantes também. Enfim, então, são questões que não são pequenas. Nas áreas de ciências duras ou de medicina, como é que você faz a formação de pessoas? Eu conversava com colegas da PR1 para entender quais os cursos mais impactados na universidade, para observar, entrevistar estudantes e observar o desenrolar dessa situação. Então, os colegas diziam, bom, a medicina tem acelerado muito a formação, a colação de grau de pessoas, porque está uma demanda social por médicos, né? Essa também tem sido uma área que cresceu muito na interseção entre ciências humanas, ciências da medicina e matemática. Vou dar um exemplo muito rápido, se eu não for estourar o tempo aqui, você grita aí comigo, por favor, Rodrigo e Isabelle. Hoje, já há mais de uma década, é possível imaginar, ou assim, antecipar, isso é um ponto importante para historiadoras e historiadores, tentar antecipar o surgimento de epidemias. Como assim que eu posso antecipar isso? Eu faço uma pesquisa biológica, tá? Nem estou falando muito nessa área, mas a antropologia tem ajudado a pensar, por exemplo, entre as ciências sociais, como a busca online por sintomas que afetam um determinado tipo de região, né? Se você mapeia aqui numa determinada região geográfica, muitas pessoas começam a digitar assim, febre e tosse, né? Significa que naquela região geográfica provavelmente tem um surto de algum tipo de etiologia, de doença, que afeta um contingente populacional e um contingente geográfico. Então, isso acende determinados alertas em entidades de controle epidêmico no mundo. Então, esse tipo de conjunção entre campos, essa é uma tendência importante entre ciências humanas, biológicas e matemáticas. Isso é um movimento importante que tem acontecido, né? Já não é de agora e não foi motivado pelo que se passa agora, mas tenha sido acelerado pelo que se passa agora, né? Espero ter respondido aí ao Lucas. Bom, Cláudio, eu agradeço pela sua fala e pelas respostas também, complementando, né? A gente, mais perguntas, algumas foram chegando, mas a gente teve que encerrar já, né? Então, eu agradeço muitíssimo por você ter vindo, ter aceitado a nossa proposta e ter falado de ângulos que geralmente a gente não vê tanto por aqui, né? Você falou da academia na África, em outras partes do mundo, no Grande Sul, e, infelizmente, muitas vezes tem coisas interessantíssimas acontecendo nesses contextos e a gente aqui, é mais fácil talvez a gente ficar sabendo o que está acontecendo na França, na Sorbonne ou em Harvard do que em países que estão, na verdade, têm muito mais semelhança e afinidade com a gente, né, sobre vários ângulos. Então, eu agradeço muitíssimo a você por ter estado conosco hoje, né, agradeço a nossa equipe aqui, né, pelo trabalho que a gente fez. Já estamos na 6ª sessão, faltam mais 2 ainda, para a gente encerrar o nosso primeiro ciclo de lives da história de IH, né, pelo menos as lives nesse formato que a gente está fazendo. Então, estamos fazendo história à nossa própria moda, né? Quem sabe um dia Parabéns mesmo. E, bom, eu agradeço a todos por terem comparecido. Informo que o vídeo vai ficar gravado tanto na página do IH no Facebook, quanto no canal do Ciclo de Lives Brasil Reflexões e Análises Históricas no YouTube. E, mais tarde, a gente vai subir o vídeo também para o canal oficial do Instituto de História no YouTube, tá bom? Então, até a semana que vem. E o nosso tema, semana que vem, né, a gente vai ter a professora Marieta de Moraes com o tema O Lugar da História no Tempo Presente. Então,
uma Queria excelente... agradecer a vocês aí, ao Rodrigo, Isabelle, Júlia, Ana Clara. Muito obrigado aí pela gentileza do convite. Parabéns a vocês pela iniciativa e pela força aí durante esses tempos de manter uma comunidade ligada em torno desses debates. Muito legal mesmo. Parabéns. Obrigado, Cláudio. Bom, então, uma excelente noite a todos e até a próxima. Opa. E agora sim,